Vamos continuar no 51. Primeiramente, quando o sujeito se engaja na análise, a gente tinha falado, né, que são o quê? Os meios da análise são a fala, na medida em que ela confere um sentido às funções do indivíduo. Seu campo é o do discurso concreto, como campo da realidade transindividual do sujeito. Suas operações são as da história, no que ela constitui a emergência da verdade no real. Aí ele vai seguir com 51. Primeiramente, com efeito, quando o sujeito se engaja na análise, ele aceita uma posição mais constituinte. Constituinte é que faz parte de uma reação química. É importante usar isso. Em si mesma, porque análises é dissolução, é da química. Mas também constituinte pode ser que delega responsabilidades representativas a outra pessoa. E também que faz parte de alguma coisa, que compõe ou constitui algo componente. Isso tudo é constituinte. Portanto, a palavra constituinte aqui se aplica tanto à questão da química, já que Lacan está falando da análise, Lacan usou o termo análise, né? Aproveitou lá do inimigo dele, e aqui o sujeito aceita uma posição mais constituinte em si mesma do que todas as instruções pelas quais se deixa mais ou menos enganar. A da interlocução. Interlocução é o que eu falo que é a conversa de botequim. É a conversação entre duas ou mais pessoas, diálogo. Fala que sobrevém no discurso de uma conversa, interrompendo-lhe o fio. Isso que eu falo, que passou tanto tempo, quando eu falo, parece conversa de botequim, porque análise não é isso. E não vemos nenhum inconveniente em que esta observação deixe o ouvinte desconcertado. Qual ouvinte? O ouvinte que está lá ouvindo o discurso de Roma no Congresso. Ouvinte do Lacan. Como é que o cara prefere uma coisa constituinte do que um bate-papo? Pois é. Diz ele, pois isso nos dará ensejo a insistir que a alocução, o discurso breve pronunciado em ocasião solene, que ele, Lacan, está num congresso falando, do sujeito, comporta um alocutário. Aí vem uma nota. Mesmo que ele fale como quem não se dirige aos presentes, ele se dirige ao grande outro, cuja teoria firmamos desde então e que comanda uma epoché é suspensão, é elevação. Na retomada deste termo, aqui continuamos a nos adstringir, quer dizer, a nos limitar, a nos amarrar, a nos enredar até hoje. Intersubjetividade. Intersubjetividade é relação comunicativa entre dois ou mais sujeitos, efetivada de maneira recíproca e sem individualismos, a partir da qual se atribui significado à experiência humana. O sujeito pode estar falando com o analista, mas ele está se endereçando ao grande outro. Um alocutário. Ou, em outras palavras, que o locutor, aí ele vem uma nota 19 aqui, retiramos esses termos do saudoso Eduard Pichon, que tanto nas indicações que deu para a vinda à luz de nossa disciplina, quanto nas que o guiaram pelas trevas das pessoas, mostrou uma arte divinatória
que só podemos relacionar com o seu exercício da semântica. Semântica é, de modo geral, o estudo do significado das palavras e da interpretação das frases para os ou dos enunciados. Mas na linguística, ela é a análise da significação nas línguas naturais, sendo ela sincrônica, na mesma época, no mesmo tempo. E na filologia, que é o que estuda as palavras, é a ciência que analisa a evolução do sentido das palavras e o de outros símbolos utilizados na comunicação humana. Esse Edouard Pichon, ele foi pediatra francês, ele nasceu em Sarcelles em 24 de junho de 1890 e morreu em Paris em 20 de janeiro de 1940. Ele é cofundador da Sociedade Psicanalítica de Paris. Ele era pediatra francês, gramático e psicanalista. Então, Lacan chama de saudoso. Vai ver que com Lacan ele não teve problema. Bom. Então, voltando, ou em outras palavras, que o locutor, que é essa nota 19 que eu acabei de ler, constituiu-se ali como intersubjetividade. Intersubjetividade, já falei, relação comunicativa entre dois ou mais sujeitos, efetivada de maneira recíproca e sem individualismos, a partir da qual se atribui grande significado à experiência humana. É do grupão. Em segundo lugar, né? Primeiro, no parágrafo 51, estava falando do primeiramente. Agora, em segundo lugar, é com base nessa interlocução, na medida em que ela inclui a resposta do interlocutor, que se resgata para nós o sentido do que Freud exige como restabelecimento da continuidade nas motivações do sujeito. O exame operacional desse objetivo mostra-nos, com efeito, que ele só se satisfaz na continuidade intersubjetiva do discurso em que se constitui a história do sujeito. Porque o sujeito, em vez de bater papo, ele prefere fazer análise. É assim que o sujeito pode vaticinar, prognosticar, antecipar algo baseando-se em sintomas, indícios, fatos. Mas é também predizer, anunciar acontecimentos futuros, fazer adivinhações ou previsões. Que a ligação foi interrompida, que tua ligação é. Espero que tenha ido tudo, senão vou ter que repetir isso aí. Bom, o exame operacional desse objetivo mostra-nos com efeito que ele só se satisfaz na continuidade intersubjetiva do discurso em que se constitui a história do sujeito. Aí continua Lacan no próximo parágrafo. É assim que o sujeito pode vaticinar, já expliquei o que era, sobre sua história, sob o efeito de qualquer uma dessas drogas que adormecem a consciência e que receberam em nossa época o nome de soros da verdade. Já falei para vocês da experiência em hospício com soro da verdade, felizmente eu não assisti como é que era a aplicação dessa desgraça, onde a segurança no contrassenso,
quer dizer, no disparate, trai a ironia característica da linguagem. Mas a própria retransmissão de seu discurso gravado, ainda que feita pela boca de seu médico, não pode, por lhe chegar dessa forma alienada, quer dizer, doida, louca, maluca, ter os mesmos efeitos que a interlocução psicanalítica. Então, nada de drogas, nada de soros da verdade, nada disso, tá? Psicanálise não é nada disso. E dar soro da verdade não significa coisa nenhuma, porque o camarada pode fazer uso disso, né? Ele vai falar na ironia, que é a ação de dizer o oposto do que se quer expressar. É a utilização de uma expressão contrária ao que supostamente deveria ser expresso, usado para caracterizar ou nomear alguma coisa. A ironia valoriza certos discursos. Então, esse negócio de soro da verdade é meio arriscadinho, tá bom?